Está no ar a edição número 14 do Livrescast, o podcast do Livres. Democracia está em crise? Esse é o assunto de hoje. E para falar com a gente, estamos aqui com Magno Cal, nosso diretor de políticas públicas do Livres. Bem-vindo, Magno. Obrigado, Mari. Obrigado, mano. Olá, Vitor. Boa noite. Boa noite. A todos que estão nos ouvindo. É isso aí. Nosso craque do Twitter está aqui. E se você ainda não acompanha, nós somos o único movimento político brasileiro que defende a liberdade por inteiro, na economia e nos costumes. Nós vamos renovar a política para levar liberdade às pessoas que mais precisam. Pelo site eusolivres.org, iTunes, Google Podcast, Deezer, youtube.com/livres. Esse é o Livrescast que está no ar. O que é democracia? Forma de governo em que o poder emana do povo ou sistema político em que os cidadãos elegem os seus dirigentes por meio de eleições periódicas? São algumas das definições de democracia nos dicionários. Será que esse troço tá em crise, mano? E aí, Magno? Eu não sei se tem crise, não. Eu acho que há uma desconfiança generalizada nos políticos. E eu acho que essa desconfiança está sendo mais vista agora. Então, eu acho que dá para fazer um argumento contrário até. Eu acho que a gente está tendo uma maior representação de algumas opiniões, de alguns estratos da população que antes tinham mais dificuldade de articular esses pontos. São pessoas, são grupos sociais que talvez não costumem escrever artigos de opinião para jornais, que não costumem estar nos programas de televisão, mas essas opiniões sempre estiveram por aí. A gente que eu digo é a elite político e intelectual do Brasil, costuma caracterizar essas opiniões como, não sei, opiniões de taxistas, né? Comentaristas do UOL. Comentaristas do UOL, que talvez os comentários das notícias tenham sido a primeira oportunidade que essas pessoas realmente tiveram, né? Ou então um pessoal que talvez seja até um pouco mais tímido de expressar suas opiniões, um pessoal com opiniões um pouco menos bem vistas socialmente. Eu acho que há dois grupos de pessoas aí, né? Eu acho que é um grupo de pessoas que realmente são marginalizadas financeiramente, não têm anos de estudo, então não são menos vistas no debate público. Mas também acho que há um certo grupo de opiniões tímidas que só agora começam a aparecer com a internet. Você acha, então, se eu entendi bem, que a impressão de crise deriva de uma dificuldade de lidar com a inclusão das pessoas? Eu acho que sim. Eu acho que a crise, a sensação de crise vem da elite, né? De uma elite que costumava dominar esses debates, que costumava lidar com argumentos que já conheciam, né? Então, você tem na direita ou na esquerda, você tem um argumento padrão. Nos Estados Unidos, nos partidos políticos, eles chamariam de establishment, né? Então você tem os argumentos padrão, você tem as posições padrão tanto na esquerda quanto na direita. E eu acho que agora o que a gente está vendo é uma abertura de leque. Então não se fala mais, se fala do establishment do Partido Republicano muito mais como uma coisa do passado, uma coisa pequena, concentrada da elite do partido. E eu acho que a gente tem no Brasil quase que um establishment do debate político, que agora está um pouco perturbado pela aparição de uma direita que a gente não tinha contato. Eu acho que a gente está acostumado com a perturbação do establishment pela esquerda. Eu acho que a gente já conseguiu naturalizar. Eu acho que é muito visível isso quando a gente vê a raridade do termo extrema-direita em revistas e jornais, extrema-esquerda, em revistas e jornais de circulação nacional, porque a gente já naturalizou a extrema-esquerda. As posições da extrema-esquerda já fazem parte da nossa paisagem, enquanto posições mais à direita não existiam. Então, eu acho que está tendo um susto, e a gente lida com susto criando monstros maiores do que são. É uma versão gourmet daquele personagem da narrativa do PT que não gosta de ver a dona de casa, a pobre andar de avião. Andando de avião. Isso, eu acho que a gente... De novo, eu falo a gente porque eu também me incluo nisso. Eu sou cientista político.
eu acho que a gente não se acostumou a ver essas posições por aí, mas são posições que a gente sabe que existem. Nada mais me mostra o descolamento das pessoas, dessa elite, que é a elite que vive no Twitter, né? São pessoas 95% com curso superior, Leblon. Atenção, tuiteiros. Atenção, tuiteiros. É incrível, né? Tem um clássico tweet que nada mais classe média... Não, como é que é? O Twitter, quando fala da classe média, aparece o Pelé falando do Edson, né? Porque o Twitter é literalmente a classe média. 95% das pessoas que eu acompanho no Twitter tem curso superior, que é exatamente a proporção inversa da população brasileira no geral. E o que mais me mostra que há uma elite do debate político descolado da realidade é a popularidade da frasezinha esperta de que o Brasil é o país onde puta goza e pobre de direita. Porra, você só se surpreende... Como se não pudesse. Não, você só se surpreende com a existência do pobre de direita se você nunca viu um pobre na sua vida. Pois é. Todo mundo que conhece pobre sabe que os pobres são quase todos de direita. Conservadores. Ou então são conservadores, têm opiniões associadas a tendências mais conservadoras. O pobre não quer... né, tá preocupado com direitos humanos. Não tá preocupado com direitos humanos, tá preocupado aí fazer... Quer saber se em 64 foi revolução, se foi golpe, ganhar etc. dinheiro, comprar TV, comprar TV, celular. Exatamente. Quer Agora, comprar televisão, comprar celular, quer viver com conforto, né? Pega Uber. E bandido controlado. E bandido, e pau no bandido. Exato. Pau no bandido. Eu me lembro de um episódio onde um assaltante foi numa vizinhança, num bairro de classe média do Rio, se não me engano, foi no Flamengo, em Botafogo. E um assaltante foi amarrado num poste até a chegada da polícia. E aí, muita gente nas redes sociais começou a associar a vizinhança, o bairro de classe média, ao linchamento. Se não me engano, ele foi, inclusive, agredido. E começaram a falar, olha, o que os ricos fazem quando vem um pobre. Inclusive, lincham, amarram no poste. Fizeram referências ao tronco do período escravocrata. Casa Grande, Exatamente, senzala voltando. isso. Né? São coisas O assim. escravo era amarrado no tronco pra sofrer Chibatadas, né? E rapidamente encontraram alguns estudos sobre linchamento no Brasil e ficou provado o que todo pobre sabe, todo mundo que cresceu num bairro pobre sabe, que a piedade com bandidos, assaltantes, estupradores, qualquer tipo de bandido em bairros pobres é muito menor do que em bairros de classe média ou de classe média alta. Atropelamento em bairro pobre é risco de linchamento para o motorista. Bandido em bairro pobre, quando é pego, apanha. Então, há uma ideia de Brasil, dessa elite, que talvez tenha sido um pouco perturbada pelo surgimento de certas opiniões na internet, que talvez sejam opiniões que as pessoas fossem um pouco tímidas de expressar na mesa do bar, mas então, que se sentem mais à vontade no bar. Sabe o que eu fiquei internet. pensando? Por exemplo, muita gente antes do advento desse debate na internet dizia o que faltava para o Brasil, essas pessoas conservadoras, era um partido de direita forte, onde elas se sentiriam representadas. Parece que isso não precisou ocorrer, né? Porque o que a gente tem é um monte de partido que eles falam do centrão, na verdade um bando de fisiológicos, não estão nem aí para ideologia e tal. E eu queria saber, para você, sem a internet isso não seria possível de forma alguma? Ou isso já estaria entrando nesse ciclo do mal-estar com o sistema democrático, se ele já vive essa crise de meia-idade? Ou seja, se a gente não tivesse internet, a pergunta sobre a crise da democracia não existiria. Eu vejo que, assim, a internet possibilitou que opiniões minoritárias pessoas com posições minoritárias se aglutinassem, né? Eu tenho o exemplo... É do tempo do Orkut. Eu sou do tempo do Orkut, eu sou do tempo dos blogs, eu sou do tempo de antes do Orkut, talvez.
quando se conversava sobre política nos blogs e nas caixas de comentários dos blogs. Qual era seu nickname no Fora da Terra? Eu já nasci com nickname. O meu nome é raro o suficiente para não precisar de nenhum apelido. Eu posso entrar com o meu nome, certamente não existe não existe outra pessoa com o meu nome. Eu acho que a internet possibilitou que pessoas com opiniões minoritárias formassem grupos. Eu acho que isso beneficiou os liberais de uma forma que a gente não consegue nem mensurar, porque antes não é coincidência que a gente tenha uma ascensão do liberalismo, uma geração de liberais sendo formados no Brasil, junto com a internet, porque possibilitou que a gente trabalhasse juntos, né? Ontem, por exemplo, eu estava com o pessoal do Students for Liberty conversando com um cara que estava interessado no trabalho deles, e o cara estava impressionado como eles não têm uma base fixa, eles não têm um escritório. E aí uma das explicações era, olha, sem ter um escritório a gente consegue ter acesso a talentos que a gente não tem grana para pagar para eles virem para São Paulo, mas ainda assim contribuem com a gente. Então, a internet faz com que seja possível que o SFL contrate, por exemplo, o Ivanildo, que mora em Campina Grande, e ele possa terminar a faculdade sem precisar vir a São Paulo e continue trabalhando. Não, a internet possibilitou que Ivanildo, aos 15 anos, exatamente, tivesse contato com o que seríamos de nós aqui no Livre sem internet. Também. Exatamente. Pois possibilita que... Mas eu acho que essa questão que tu trouxe traz um debate que é um pouco conceitual, porque... De alguma forma, o que você disse a emergência dessas opiniões que são compartilhadas pela maioria da população das periferias do Brasil, que não tem muito apreço aos direitos humanos. Isso se dá com o avanço da tecnologia e seria um sintoma, portanto, digamos, de uma... saúde da democracia, de que as pessoas estão participando. Mas aí eu trago uma outra questão. Democracia não teria também um sentido de avanço civilizatório? Para ser democrático, não precisa ter um respeito a certos valores que não são esses do linchamento? Já que você falou um pouco de conceitual e de abordagens conceituais, vale conceptualizar aqui que a gente está falando que eu estou falando de uma coisa na expressão dessas ideias de uma forma conceitual, porque a expressão dessas ideias e dessas manifestações eleitoralmente é muito diferente do que a gente está conversando. Se você olhar as intenções de voto com os quartis de renda, você vê que as pessoas mais pobres tendem a votar, mais pobres com menos instrução tendem a votar em Lula, e mais ricas com mais instrução tendem a votar no Bolsonaro. Mas o mistério do Brasil aí talvez seja porque pessoas com ideias conservadoras ligadas a... Talvez se você sentar no 1 a 1, você vai ver que pessoas conservadoras com ideias mais de direita, porque porrada em bandido, votam em Lula. Votam em Lula. Mas aí é o Lula e não o PT, né? Não, votam em Lula, não sei se votariam no PT com outro candidato, não sei se mudaria. Mas é que o Lula nunca foi uma figura progressista. Não, o Lula sempre foi uma figura que trouxe um debate conservador, que foi contrária a aborto, foi contrária... Ele sempre soube conversar com essas pessoas, com essa cabeça com e tal. O público, né? Ele sempre Sim, então, assim, o Lula, ele é uma figura descolada da esquerda, assim. Ele não é uma figura que tem essa visão geral da esquerda. Ao mesmo que a gente tempo, tá isso é um fenômeno de 2002, que começa em 2002 para cá, né? O mapa eleitoral do Lula em 89, 94, 98 não era uma elite foge da classe média de centros urbanos. E o PT, nesse ponto, ainda era um partido da classe média dos grandes centros urbanos. E passou a ser depois um partido dos grotões. Dos grotões em substituição ao PFL. Então, há certa influência, e há muita influência das ações do PT no governo federal. Dito isso, eu acho que o nascimento desses valores democráticos a partir da inclusão de mais pessoas no debate é uma coisa de longo prazo. Eu acho que o tempo de instrução formal no Brasil, na média, ainda é muito baixo. A participação era pouca, eu acho que ainda é pouca. Eu acho que... Muito pouca. Apesar do voto ser obrigatório. Apesar do voto ser obrigatório, mas era um compromisso que você tem, né? O voto obrigatório é um compromisso que você tem a cada 2 anos, né? É como se, eu tenho que ir, vou levar meu carro na revisão, né? Vacinar meu filho. Eu tenho que vacinar meu filho. É como se a gente tivesse a vacinação
a cada 2 anos e você não cuidasse da saúde do seu filho, você não tá nem aí A gente nem sabe qual que é a carteirinha de vacinação. Isso, né? não, você tá guardada, a carteirinha de vacinação fica guardada, a cada 2 anos você tira a carteirinha, leva seu filho, vacina, volta, coloca a carteirinha lá e leva. Isso, Magno, não é um pouco daquilo que a gente estava falando um pouco antes de começar, que eu sugeri que talvez antes do acesso todo que a gente tem hoje à internet, e inclusive as classes mais pobres, as pessoas ainda estão muito descoladas da política por várias questões. Principalmente porque, que eu estava falando antes, a gente não tinha esse acesso, não conhecia, aquilo era tipo, o candidato era um ídolo, era uma figura como um ator da Globo que a gente brincou, e aí esse descolamento histórico que a gente teve da política, a questão do nosso sistema presidencialista e tal, todo o nosso sistema, que é um sistema já bem descolado, que não tem apelo à representatividade. Será que isso tudo também não conta? É uma coisa que a gente ainda está num processo de... Eu acho que sim, eu acho que você tá certa. Mais cedo a gente conversava, eu e o Mano, a gente conversava numa reunião, que a gente costuma dizer que os eleitores esquecem rapidamente em quem votaram. Mas o revés dessa... Eles comprovam isso. Isso. Os eleitores não lembram em quem votaram há 2 anos. Não lembram quem votaram para vereador. Mas o vereador também não lembra dos seus eleitores, entendeu? É uma via de mão dupla. É um descolamento. Né? Isso, há um descolamento total. Eu esqueci em quem eu votei, mas quem eu votei também já esqueceu de mim. Então, são mundos diferentes. Eu tenho uma experiência muito memorável, assim, para mim, que sou fanático por política. Pra ninguém mais, eu imagino, no que estava comigo nesse bar. Eu morei 7 anos na Alemanha e um dia, era uma quarta-feira, a gente foi ao bar, eu e um grupo de amigos meus do mestrado. Fomos a um bar da cidade para assistir um jogo de futebol que estava passando à noite. A gente tá sentado. Não foi o 7x1, não. Não foi o 7x1. O 7x1 eu estava... você tava lá. Aliás, Alemanha, alguns dos meus amigos estavam nessa mesa comigo. Também estavam no dia do 7x1 comigo. Depois saberemos o que foi pior. Não, foi bem ruim. A gente estava sentado vendo o jogo e eu tô sentado de frente para a porta do bar. De repente entra um homem e passa andando por mim e eu reconheci um homem de 40 e poucos anos. Pensei, será que ele é um cara do doutorado? Será que ele é um professor? Quem é? Eu reconheci esse cara, ele passou por mim, sentou no balcão, assim, sentou perto do balcão pra ver o jogo também. Sentou lá, pegou uma cerveja, ficou lá sentado sozinho, vendo o jogo. Depois de uns 3 minutos eu falei, cara, esse cara é o deputado. Ele é o deputado pela minha cidade, né? O deputado federal. Na Alemanha é um sistema distrital. Ele é o candidato, o deputado de Erfurt. Agora ele, inclusive, só pra quem não conhece o que é um sistema distrital, as regiões são menores e, portanto, ele é um representante da região. Da região, tipo isso. De um conselho, né? Não, ele é o representante da cidade, né? Ele só pode ser votado ali na cidade, do distrito. E ele entrou sozinho, ele é um deputado federal bem importante. Ele agora tem uma função de liderança no Partido Social Democrata Alemão. E ele tá sentado sozinho no bar. Tomando uma cerveja vendo sozinho, futebol. Vendo futebol. Acabou o jogo, ele levantou, deu tchau pro pessoal, pra atendente, saiu sozinho e foi embora. E isso me marcou muito, porque você nunca veria isso no Brasil. Não. Então, aí a gente entra num outro tópico que eu acho bem interessante, que é a nossa construção de Brasília, né? Pois é. Eu acho que o afastamento proposital, né? Exatamente. Mas eu acho que tem um afastamento físico e social, né? Eu acho que esse afastamento, esse sistema que a gente tem desse distanciamento tão grande, eu acho que ele é um dos que deixa talvez a democracia mais fragilizada. Porque a gente não tem acesso, a gente não vê quem são essas pessoas. Até certo momento elas eram nossos ídolos e hoje a gente tem acesso à informação, a gente sabe tudo o que acontece na vida delas. Quanto filho de político a gente vê aí aprontando, bebendo, dirigindo, batendo carro e não sei o quê. Isso tudo, eu acho que assim, talvez não esteja necessariamente em crise, mas talvez a gente esteja num determinado ponto do ciclo, numa transição geracional, que nem a gente estava falando, que tudo isso conta muito, né? Acho que não só geracional, mas também social. Eu acho que as mídias sociais aproximaram muito as pessoas. Eu acho que nas mídias sociais é muito mais fácil ou menos difícil descobrir quem tá mentindo, quem tá fingindo. A impressão que pros jovens, por exemplo, a minha geração que nasceu
começo, meio, até um pouquinho final dos anos 90, isso foi É um sensacional. catatal. Quando eu já estava você- quase na universidade. Mas isso foi sensacional, porque muita gente falava que essa geração estava perdida, ninguém queria saber mais sobre política, debate público não interessa, e eu vejo o contrário, por mais que na Agora internet... a gente tá pedindo pro debate público dar um tempo, Pois né? é. Por favor, vamos falar de outra coisa. As redes sociais viraram... Mas eu acho que assim, que apesar de toda a crítica que existe na geração Millennials, que até vem uma depois da minha, eu acho que dá pra esperar muita coisa interessante. Quer dizer que já tem uma geração... Tem um Tem monte uma de geração millennials. depois, cara. Não, Eu tenho que aprender o nome pra poder falar mal direito. O Rafael Lima, do Ideias Radicais, ele sempre fala que ele fica impressionado com a idade das pessoas que o acompanham. 14, 15, 16 anos. Esses dias eu tomei uma... Mini Ivanildos. Isso, Mini esses dias Ivanildos. eu tomei uma carteirada de um liberal aí de uns 14 anos. Veio me perguntar. Deve ser. O que é que você já leu? Já tomei uma carteirada, veio me perguntar o que eu conhecia de Hayek, sei lá. Que bonitinho. Que lindo, não, eu fiquei honrado. Muito bom, muito bom. Mas eu acho que, respondendo a primeira pergunta meia hora depois, eu acho que não há necessariamente uma crise da democracia. Eu acho que é uma mudança que a gente ainda não aprendeu a lidar com ela. Mas quando a gente fala que existe esse descolamento entre representantes e representados, como não considerar isso uma crise da democracia? Mas essa crise já vem... Eu acho que o descolamento é menor do que já foi. Eu acho que a distância entre representantes e representados tá diminuindo. Eu acho que dá para argumentar que essa distância tá diminuindo. E eu acho que a inclusão de mais pessoas participando é positiva. Eu acho que a gente pode discutir a qualidade dessa participação, e eu concordo que é muito baixa. Eu acho que nem toda participação é positiva, nem toda forma de participação é positiva para o debate público. Eu acho que mais vozes nem sempre não são necessariamente positivas. Se você quer ter uma conversa, um monte de gente falando ao mesmo tempo e falando coisas desconexas, não ajuda na conversa. Mas a gente precisava encontrar uma forma de incluir mais pessoas no debate político brasileiro. Ela acontece de uma forma estabanada, ela acontece de uma forma desorganizada, com umas opiniões que são antidemocráticas, abertamente antidemocráticas, mas ela está acontecendo. Talvez a gente precise de mais um tempo. Talvez esse primeiro choque de entrada seja como está sendo, de uma forma complicada, de uma forma Turbulenta. Turbulenta, uma forma, né, de uma linguagem que não respeita muito bem, não lida muito bem com o contraditório, não lida muito bem com perspectivas diferentes, não lida muito bem com a conversa civilizada. Mas no longo prazo, se tudo der certo, se essas pessoas forem paulatinamente sendo introduzidas no debate e forem pegando como as coisas funcionam e como as conversas devem acontecer, eu acho que vai ter sido um preço baixo a ser pago. É claro que a gente vai ter, e fatalmente tem, como em qualquer país civilizado, tem que confiar nas instituições. Confiar que a nossa democracia é forte o suficiente para aguentar esse tranco, aguentar essa inclusão de pessoas que estão... Eu acho que esse é o ponto. Deixa eu só pegar Claro. para não escapar. A gente estava falando, inclusive, disso, que talvez crises em relação às instituições da democracia, elas estejam acontecendo quando a gente vê candidatos que abertamente defendem pautas que são antidemocráticas, né? Uhum. E apelando a outras instituições que não aquelas que fazem parte da democracia, apelando a forças policiais, como eu estava falando. A gente teve um sistema, um momento de crise onde a gente ficou sabendo sobre altos casos de corrupção e tal, e a gente começou a confiar mais no sistema, ou no sistema judiciário, ou confiar menos, ou na polícia, e na Polícia Federal. Então a Polícia Federal são deuses, né? Uhum. Tanto até um amigo da pós, eu fico tão feliz, ele trabalha na Lava Jato, eu falo, isso aí. Até eu caio nessa. Porque a gente começa a dar
querer... Ele é o japonês da Federal? Não. A gente começa a querer dar força. A gente começa a querer dar força para quem não necessariamente seria a nossa instituição que garantiria os nossos direitos democráticos, né? Então, eu acho que esse é um ponto... Acaba havendo uma hipertrofia de algumas instituições, né? Um desequilíbrio de como... E, de certa forma, assim, talvez não todas as classes sociais estejam percebendo isso, mas existe, de repente, essas pessoas que estão um pouco mais interessadas em entender como funciona, que foi como eu cheguei no Livres, né? Interessada em descobrir como que as coisas funcionavam. Nem liberal eu era. Eu só queria saber o que estava acontecendo, né? E aí, de repente, você vê que as coisas não estão funcionando como deveriam funcionar num regime democrático. Então, será que isso também não é um peso difícil de carregar, que talvez a gente precise de um tempo para digerir isso? E será que também não existe o risco disso comprometer a nossa democracia e, de repente, a gente se aproximar de um regime mais autoritário, mais ditatorial? Eu acho que é um processo de aprendizado com idas e vindas, né? Eu acho que não é uma coisa muito linear. Ao contrário do Naya, eu nasci durante um regime autoritário, né? O presidente... Quando eu nasci, o presidente era o Figueiredo. O final da ditadura. Então, a gente tem que lembrar que não foi há muito tempo, né? A gente vivia num regime... Eu nasci sem inflação, por exemplo. Parabéns, entendeu? eu me lembro das pessoas fazendo compras do mês, eu me lembro de corte de zero, eu me lembro de cédulas carimbadas com uma nova... Lembra da URV? Eu lembro da URV, eu lembro das maquininhas de preço. Então, o Brasil já foi muito pior. Eu acho que eu geralmente... quando eu estou em festas, eu estou num date, eu estou em qualquer situação do tipo, eu evito falar de política, porque momentos de trabalho não é momentos de diversão. E outra, eu falo de futebol. O Magno, por exemplo, no caso futebol, no Magno, eu vou até deixar quieto aqui. Não, só completar o raciocínio. Claro. Eu geralmente evito de falar de política. A única vez que eu realmente me senti que eu deveria falar alguma coisa foi quando a menina com quem eu tava jantando falou que tá tudo piorando. Uhum. E eu lembrei a ela que em 1993 eu morava com a minha tia e a minha tia recebia uma aposentadoria por invalidez que era baixa, né? E ela tinha que sacar a aposentadoria inteira no banco e era uma experiência, eu era criança, era uma experiência muito legal pra mim, porque o caixa eletrônico do Bradesco falava de volta com você, falava, introduza o seu cartão, aí você coloca o cartão, digite a sua senha. Pô, era uma máquina, um computador falando com você, era demais, assim, ser ficção científica. E a gente imediatamente precisava ir ao supermercado e comprar tudo que a gente conseguisse comprar com aquele dinheiro. Porque no dia seguinte aquele dinheiro valeria 5% a menos, 10, 15. Então, a gente veio de uma sociedade mais fechada, com menos pessoas tendo acesso a menos coisas. Lembrem que a tabelinha da Tsunami nos anos 80, que você controlava e controlar os preços no supermercado, listava todos os produtos que haviam nos supermercados em todo o Brasil. Cabia numa tabela que vinha no encarte do supermercado. Estamos em Cuba? Não, a gente tá pior do que Cuba, imagino, porque não tem nem nada pra ninguém elogiar. A gente era uma situação horrível. Então, a gente tá aprendendo aos poucos. Esse processo democrático tem idas e vindas. Então, mas eu acho que tem uma moçada que também confunde um pouco, além dessa questão toda da democracia, que é a palavra da liberdade, por exemplo. Né? Não sabem... Eu dou um exemplo claro, tem um amigo meu aqui de Higienópolis, família judaica, é uma família liberal e tal. Ele foi fazer intercâmbio nos Estados Unidos. Pela primeira vez ele viu uma manifestação literalmente fascista. Poucos clãs e tal. Ele ficou, assim, aterrorizado, porque uma semana antes anunciaram na internet, em Columbus, Ohio, que isso iria acontecer. E ele ficou com medo de sair em casa, porque o cenário na internet era uma coisa só. Na hora que foi na rua, ele falou que o povo foi realmente com polícia em volta, mas que não aconteceu nada demais. Infelizmente, tivemos alguns casos agora, né? Charlottesville e tal, que teve conflito, mas
Eu acho que o caso que o Edu, esse amigo meu, fala é muito interessante, porque... Talvez a o... capacidade de Pois conviver com aquilo conviver. que é... Talvez os americanos esdrúxulo. estejam mais acostumados que a gente, né? Com Mas tendo então, num porque isso sempre processo teve já. lá, né? E de novo, assim, retomando aquele meu primeiro argumento, eu acho que a gente realmente não está acostumado com opiniões fora do establishment, né? E eu acho que tem um establishment... No Brasil tem um establishment político muito curto, na política partidária menor ainda, né? Eu acho que há certos consensos, no Brasil não há quase, entre partidos, muita divergência política, há certos consensos, tem hora que o consenso está de um lado e do outro. Extrema esquerda E aí a gente se acostuma com a extrema esquerda, como a gente já se acostumou, e agora a gente vai ter que se acostumar com a extrema direita. É natural que haja o espectro político vá da extrema esquerda para a extrema direita. E é natural que haja, por exemplo, o voto Bolso-Lula. E é natural que haja isso também, porque, né, que haja, mas havia em Minas Gerais o Lulécio, claro. havia no Rio de Janeiro em 2014 o Aézão, do Aécio com o Pezão. Então, o que eu acho mais interessante é você pensar que em Pernambuco, em 2014, a candidata mais votada foi Marina Silva. E agora... O único estado que foi mais votado, né? Por conta do Eduardo Campos e tudo mais. E agora, no cenário sem Lula, a maior intenção de voto é no Bolsonaro. Ou seja, antigos eleitores da Marinha migrando para o Bolsonaro. Migrando para o Bolsonaro. Mas aí entra muito coisas do Brasil. A gente tá falando sobre democracia brasileira e tal, entra muito aquela questão do que para muitos evangélicos a Marina é uma traidora, né? Mas a Marina lidera entre os evangélicos, né? Lidera, mas para muitos ela é uma traidora ainda. E Bolsonaro lidera entre os ateus. Então, Nossa, eu não sabia disso. Mas eu tenho uma outra teoria sobre isso. Ridículo não, desculpa, mas... Não vou me alongar muito, mas eu acho que o voto na Marina, além do Eduardo Campos, tinha uma questão que era meio, não quero nem PT, nem PSDB. Vai nela. Aí agora não deu certo, eu não quero nem PT, nem PSDB e vou jogar uma bomba. E aí... Mas é isso. O meu voto na Marina, tá bom, gente, tô contando. Meu voto na Marina, quando eu votei, tudo bem que assim, eu via um pouco da minha visão quando eu ainda não sabia qual que era a minha posição. Eu via no PV e tal, antes da rede também, eu via no PV também essa opção que, tipo, não é uma coisa nem outra. Dudu. Então, aquela busca de se descobrindo liberal em algum momento, eu tava assim, eu não gostei disso, também não gostei daquilo, PV parece legal. Eu acho que o meu voto na Marina também foi esse mesmo. Eu acho que a Marina cresceu muito com essa questão não quero uma coisa nem outra. E acho que hoje o Bolsonaro é essa terceira via, né? Só que é a terceira via com raiva. Via diferente, né? Eu acho que a opção... A quarta Daciolo, né? Mais revoltada. Eu acho que a gente tem todo o direito e o dever de apontar as incongruências do discurso do Bolsonaro, os aspectos antidemocráticos da candidatura do Bolsonaro, das ideias que ele defende, mas eu acho que a gente está sendo muito rápido talvez nessa tentativa de demonstrar a contrariedade em relação às ideias dele, de desconsiderar as razões pelas quais as pessoas veem nele a representação, ou então veem nele uma coisa que elas não viam em outros partidos, em outros políticos. Eu acho que, por exemplo, a gente tem muito pudor em falar de segurança pública. Eu acho que segurança pública nos debates presidenciais do Brasil, desde 1989, tem sido... porque as ideias se repetem. São ideias de nós precisamos selar nossas fronteiras, nós precisamos evitar que armas e drogas entrem nas nossas fronteiras. Integrar e fazer o ciclo completo das nossas políticas. Exatamente. Mundo apoia saúde, apoia educação. Nós temos 7 mil quilômetros de fronteira seca. Boa sorte. Boa sorte. Olha, se... Nem na Venezuela estão conseguindo controlar a entrada de imigrantes. Se a nossa segurança pública depende de selar 7 mil quilômetros de fronteira, olha, adeus, boa sorte e bola pra frente, porque não vai dar. E o discurso se repete, porque a gente tem dificuldade de lidar com certas questões. A gente tem dificuldade de lidar com a questão de pessoas acusadas, condenadas por assassinato, que saem da cadeia depois de 7 anos. E as histórias se repetem.
As histórias se repetem e a pessoa normal, aquela que não se liga em política, aquela que só vê o Jornal Nacional, vê as manchetes, repetidamente vê pessoas acusadas de assassinato saindo da cadeia depois de poucos anos. Você vê pessoas... Há uma sensação de impunidade, há uma sensação de que o crime compensa, há uma sensação de que não pega nada, né? Você pode matar, você pode roubar. E as pessoas não é só uma trabalham... sensação, né? Não, é verdade. Não. Se você olhar a quantidade de mandados de prisão em aberto no Brasil, Sim. são contados nas centenas de milhares. Não, Centenas de milhares. 90% dos homicídios não são sequer apurados. Isso. Sim. 90% dos homicídios não são sequer São apurados. mais de 60 mil anuais. Só uma fração minúscula dos assassinos acabam indo pra cadeia E ainda são soltos. e ainda são soltos. E isso a gente tá falando de investigação e condenação. Agora, Enquanto- mandados de prisão são quando já encontraram o cara, já investigaram, encontraram o culpado, Falência total. julgaram, condenaram e pronto, tá lá, virou mais um papel na pilha. É. Eu acho que é um estágio difícil, é uma coisa que os políticos do mainstream aí, do como eu chamei? Eu sei. Do establishment. Tem certo pudor de lidar e é um tema, é uma bola que tá quicando. E lembrando ninguém que a chegou. Eu acho gente que vale teve- ponderar, já que a gente falou disso, que ao mesmo tempo tem muita gente presa que não foi julgada. Não, e, sim, eu- Não, mas sabe e que a gente crimes teve que não tem recentemente vítima que também, levam mano? à cadeia. Teve greve de polícia em Espírito Santo. A gente teve Salvador. Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte. Aquele caos Que- todo, né? que- Rebelião também. é, No Rio de Janeiro, a Rio de- polícia Em Manaus. ameaçou não ir Em pra rua no Manaus, carnaval. Manaus, Fortaleza no começo do também ano teve. passado. Exato. a Eu acho que quantidade de nessas pessoas que horas decapitaram também, uma prisão lá foi um negócio além horroroso. desse ponto da questão da impunidade e tal, que a gente já sente, acho que nesses momentos também, que foram nesse curto espaço de tempo, poucos anos atrás, tudo isso aconteceu, acho que isso também pode ter contado muito, né? Não, E sim, outra, ainda eu tem acho o fenômeno Lava Jato, né? Que mudou completamente. Eu acho que falta um pouco de empatia dessa, de novo, talvez o tema da minha participação aqui hoje seja essa elite do debate político, né? Eu acho que falta um pouco de empatia dessa elite do debate político, a elite que anda de Uber e mora nos bairros mais seguros das nossas capitais, com essas pessoas que se sentem ameaçadas, que são vitimadas e que precisam fazer alguma coisa. Tem a sensação de que se elas não fizerem alguma coisa para sua própria segurança, ninguém fará. Eu acho que é uma falha do nosso sistema. Claro. Eu acho que se a gente continuar culpando a vítima, porque essas pessoas são as vítimas, pela reação aos ataques, a gente está indo para o caminho errado. Eu acho que São as vítimas e são a maioria. são a maioria. A reação do voto ao Bolsonaro são pessoas que se veem vitimadas, pelo menos entre os mais pobres, que votam no Bolsonaro. É uma reação de pessoas que se veem vitimadas. Se eu não andar armado, quem que vai defender? Se eu não defender o que eu tenho, quem vai me defender? Eu acho que é uma descrença na política. Antes, nas polícias. E na política, claro. Antes aqui a gente estava falando, você falou do seu colega de curso que é da polícia, e eu disse, nossa, né? É incrível como a gente no Brasil precisa fazer um esforço para lembrar que a polícia é o lado do bem, né? Que a polícia, teoricamente, é o bem, não é o mal, né? Que a gente não deveria ter ressalvas sobre a polícia. É que na prática, prática fica muito Exatamente. longe. Né? A nossa prática se desviou tanto da norma que a Exato. gente precisa se lembrar que a polícia é o bem e que a polícia não deve agir como bandidos. Que é um debate muito constante também quando a gente diverge com apoiadores do Bolsonaro. Isso. Que argumentam, se o bandido não respeita os direitos humanos, porque a polícia deve respeitar os direitos humanos. Porque Ora, eles não são bandidos. porque a polícia não é bandido, porque existe um negócio chamado o Estado de Direito, existe a lei, a polícia tá ali para respeitar os nossos direitos, o Estado de Direito existe para que todos sejam julgados de acordo com certas regras, que todos tenham certas proteções, inclusive os bandidos. Né? Que talvez seja uma ideia mais difícil da gente debater. Temos, então, mas... um Nossa. paradoxo, né? Nossa, o Magno colocou na nossa cabeça umas coisas pra pensar. Tijolada. O resumo é que as falhas da democracia estão ficando expostas por um avanço da democracia. Eu acho que
Então não dá pra falar eu que não é uma acho crise. que são as falhas. Então não é uma crise, é É um avanço. mal-estar. Eu não acho que são as no falhas, máximo. necessariamente as falhas da Da democracia. Eu democracia, acho que são das instituições. as falhas das instituições brasileiras, as falhas da nosso sistema educacional, as falhas do distanciamento que se fez entre os políticos e os eleitores. Um país que metade da população não tem acesso a saneamento básico e paga R$ 4.300 de auxílio moradia, não pode ter um mínimo de chance, sabe, de Olha, dar certo isso. Não faz sentido nenhum. Um país que só conseguiu universalizar o acesso à escola no final dos anos 90, né? Pois é. Um país que ainda só está colocou muito... também Um país que está muito longe de universalizar o acesso ao diploma do ensino médio. O acesso ao saneamento, como Acesso a Naya ao falou, que saneamento, é uma pauta do século XIX. Isso. literalmente básico. Pois é, a gente que é o tá crescimento aqui... de uma criança sem um saneamento básico, por exemplo? Não, a gente está aqui, Os exatamente. efeitos que isso causa à saúde. De novo, já que a gente está falando de elite, é um debate quase de elite, né? Quando a gente está discutindo aqui Sim. as nuances Quase não, totalmente. as nuances do quadro democrático, dos posicionamentos políticos das pessoas, quando a gente tem 50% dos domicílios brasileiros sem acesso à rede de esgoto ou de água. Então, E é com essa tapa na cara do pauteiro Vitor Naia. Pois é, rapaz. Foi chamado de elitista. Elitista, golpista. A gente vai se encaminhando para o final desta 14ª edição do Livrescast, que você deve ter percebido, nós mudamos o formato. Mudamos. E Mas continuaremos uma a mudar. Mas uma coisa não mudou, pelo menos nessa edição. Nós vamos agora nos despedir com o Momento Melchior. Isso aí. Momento de fazermos indicações culturais para você ouvir. E aí, Naya, tem alguma indicação pra gente hoje? Eu pensei alguma coisa leve. Eu vou indicar que as pessoas procurem o historiador, cientista político, jornalista português João Pereira Coutinho. Ele fala muita coisa interessante. Mas como é que ele fala? Qual é o sotaque? Eu falo mais ou menos igual ao português de Portugal. É um sotaque mais do norte de Portugal, portanto é do Porto. As pessoas normalmente trocam o V pelo B. Só os burros fazem isto. O meu avô falava isso. Mas é sério, gente. O João é muito bom. Ele escreve para a Folha. Então, recomendo. Assim, eu não vou recomendar livros dele. Meu colunista favorito da imprensa brasileira é o João Pereira Coutinho. É um português. Que é português. Muito obrigado. Ele é muito bom. E o segundo é também um português. Fugiu o nome dele agora. Ricardo Araújo Pereira. O Ricardo Araújo Pereira. Pô, Ricardo Araújo caramba. Pereira, o grande mito da internet. Gato Fedorento. Da internet dos blogs. O Gato Fedorento tinha um blog, acho que no final dos anos 90, início dos anos 2000. Sensacional. Gato Fedorento era um blog e que a gente lia diariamente todos os posts. A gente, que eu digo, eu e Diogo Costa, que é meu amigo há muitos anos, e a gente ficava trocando posts de blogs na internet, como o Gato Fedorento, como o Indivíduo do Pedro Sete. Eu adoro vocês. A minha dica cultural, interrompendo, a dica cultural do Naia é para vocês irem ao YouTube, digitarem Gato Fedorento e passarem, sei lá, horas. Comprem um vinho português também, aproveitando a ocasião. Comprem um vinho português. E um azeite português. E você, Mari, tem dica? Ixi, mano, hoje eu esqueci de trazer minha dica. Nenhum lançamento da LVM Editora? A gente tá com os lançamentos aí por vir, mas vai ter em breve. Eu tava até aqui procurando aqui a data, lançamento da nova edição da revista Misses, mas eu não encontrei aqui. Vai ser agora em setembro, mas no próximo episódio eu trago aqui a data certinho para vocês. E lembrando novamente que dá para ler os artigos no site do IMB, que eu falei no último episódio, que é revistamisses.org.br. A minha dica cultural vai ser uma peça de teatro que eu vi uns 15 dias atrás. É verdade, você comentou. A Visita da Velha Senhora. É uma peça do Friedrich Dürrenmatt, um sueco. Que língua que é a peça? Não, eu vi em português, mas estrelando a Denise Fraga, aquela atriz do... Muito boa. Interessante. Tinha aquele quadro no Fantástico. É né, isso, global. É muito legal a história. Basicamente é uma velha senhora que volta rica para uma cidade
uma cidade pequena do interior, onde ela foi criada e havia saído da cidade após ter sido... ela foi engravidada por um cara da cidade, o cara não assumiu a paternidade, ela saiu da cidade basicamente se fudendo, né? Indo ter que trabalhar sozinha para sustentar uma criança, então ela se prostituiu numa outra cidade. No fim das contas, casou com um milionário e volta para a cidade riquíssima em busca de vingança. Esse não é o spoiler todo, não, né? Eu gostaria de dar uma dica. né? Então, a questão toda é um debate sobre justiça e vingança. Né? Sobre justiça e vingança Total. da relação dela com a cidade nessa volta. Falando Então, de justiça e bem vingança, agora eu só... Quando sobra tempo que eu não tô estudando, eu tô assistindo Scandal. É muito legal. Eu gostaria de dar uma dica de leitura que eu li um livro que eu li essa semana, vorazmente. Dinheiro, Eleições e Poder, do Bruno Caraza, publicado pela Companhia das Letras. O Bruno consegue fazer uma análise das doações de campanha, das engrenagens por trás das doações de campanha e o sistema partidário brasileiro e como essas coisas andam juntas, a influência dos doadores depois num mandato, como isso Nossa, se... a gente se podia mecanismo falar todo. sobre isso no próximo Como se isso episódio. Isso rende um belo livro esquece. E como isso entrelaça. é isso, como se entrelaçam, como isso influencia na formação das frentes parlamentares, que é onde as coisas acabam acontecendo ali, são realmente os grupos poderosos, como os lobistas e os lobistas não, desculpa, os representantes das relações institucionais das empresas têm trânsito pelo Congresso e como essa relação acontece. É um livro cheio de dados, muito legal. Então eu recomendo a você que está ouvindo a gente, Dinheiro, Eleições e Poder, do Bruno Caraza, publicado pela Companhia das Letras. Até eu agora quero ler. Muito bacana, acho que rende um bom Livrescast sobre esse assunto. Mas com isso chegamos ao final da edição número 14 do Livrescast. Com produção de Vitor Naia, Gustavo Gobi e Eric Emiliano, todos sob o comando de Lucas Lira. Trabalhos técnicos e edição de Soli Makoviak. E apresentação de Mano Ferreira e Mari Ghiseline. Estaremos de volta na próxima semana. Acompanhe as nossas redes sociais no Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, sempre em @eusoulivres. E assine o nosso canal youtube.com/livres. Envie a sua opinião, crítica ou comentário para o e-mail livrescast@eusoulivres.org. Ou também através do nosso fórum exclusivo para associados. E se você ainda não se associou, acesse o nosso site em eusoulivres.org/participe, faça o cadastro e entre para o único movimento político brasileiro que defende a liberdade por inteiro, na economia e nos costumes. Até a próxima. Escolha ser livres.